Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, depois da primeira ronda de intervenções dos partidos, eu gostaria de lhe dizer que tenho para mim que esta foi uma audição muito simpática para o Sr. Ministro e até muito interessante sob o ponto de vista das leituras políticas que ela pode ter. É verdade que os partidos apresentaram um conjunto de questões, mas também é verdade que nenhum dos partidos apresentou um questionamento significativo e substancial sobre a sua política. E isso é muito relevante. Ou seja, quando o PSD inicia a sua intervenção, regressando ao início desta legislatura, relativamente ao peso político do Governo, e gasta neste ponto mais de metade da sua intervenção, é a própria provadinha de que nós assistimos, de parte do principal partido da oposição, a uma ausência completa de questões relevantes a colocar ao Ministro da Economia. A segunda questão tem a ver com estes 3,5 mil milhões de euros que o Sr. Ministro vai colocar na economia. Ou seja, podem os senhores deputados vir aqui tentar desgraduar, minimizar, mandar para canto aquilo que o Sr. Ministro hoje aqui nos trouxe, mas a verdade é que são 3,5 mil milhões de euros a entrar na economia. 3,5 mil milhões de euros a entrar na economia, que são tão só o maior bolo que passa para a economia desde há muito tempo, provavelmente desde o início desta década. E, portanto, aquilo que importa aqui relevar é que o Governo e o Sr. Ministro têm, relativamente àquilo que são as dinâmicas económicas e nas suas principais apostas nessas mesmas dinâmicas económicas, respostas e estão atentos a essas dinâmicas. A segunda questão tem a ver com esta tentativa do PSD de indicar ou de fabricar uma recessão, como se nós não soubéssemos que é preciso muito mais do que a vontade do PSD, e de um título de jornal para se identificar uma circunstância menos boa para a economia portuguesa. Até porque, se nós olharmos para o investimento privado e público, se nós olharmos para o emprego e para o desemprego, se nós olharmos para a melhoria do desempenho da economia portuguesa, nós temos novidades muito boas que vão para além daquilo que o PSD esperava e queria ter neste momento. Ou seja, não há para o PSD boas notícias, como também não há boas notícias para o CDS. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares até trouxe aqui um conjunto de questões menores. Veja lá, Sr. Ministro, vá lá ao site dessa sua instituição, que foram eles que criaram e que não conseguiram colocar em andamento, para ver se já lá está a pessoa que o senhor nomeou. Não é isso que se espera de um deputado. O que se espera de um deputado é que verdadeiramente olhe para as políticas e confronte o Sr. Ministro com o cumprimento ou não das políticas. Também não se espera dos deputados do CDS que, olhando à realidade constitucional de que as receitas do Estado devem estar blindadas a qualquer investida política do momento, apresentem aos portugueses e no Parlamento uma tentativa de fazer um pequeno golpe de Estado de natureza orçamental. E agora não parem sequer. É claro que eu não vi o Sr. Deputado Pedro Mota Soares de t-shirt numa bomba de gasolina a tentar mobilizar os portugueses para este seu grande projeto de redução do ISP. Mas vi a sua líder que agora iniciou um processo de populismo barato de atentar contra essa coisa do ISP. Mas Sr. Ministro, relativamente às questões que se prendem com o global da ação do seu Ministério, quando olhamos, por exemplo, para o turismo, vem agora ao PSD dizer assim, pode haver aqui e ali uma questão concreta que advém do facto de, com a saída do Reino Unido da União Europeia, podermos ter menos turistas do Reino Unido. É claro, isso estava previsto, isso pode ser assim, mas a verdade é que nós olhamos para os números e para os indicadores do turismo e nós continuamos a ter uma boa presença, uma boa capacidade, uma melhoria significativa dos resultados operacionais das empresas no setor. E quando nós olhamos, por exemplo, para o setor da energia, é claro que cria um grave problema ao PSD e ao CDS
o Ministério que o Sr. Ministro tutela, o Sr. Secretário de Estado da Energia, terem reduzido o preço da eletricidade, terem reduzido o preço do gás natural, terem resolvido um conjunto de questões que se prendiam com os CIEG incertos na tarifa. É claro, isso tudo não interessa nada, o que interessa agora é uma coisa chamada TOS. A TOS. Chegamos à TOS numa discussão parlamentar. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe queria dizer era o seguinte, para terminar, é que esta audição foi uma audição em que os portugueses ficaram a saber que há mais 3,5 mil milhões de euros para a economia. Que o investimento continua a crescer, público e privado. Que o desemprego continua a descer. Que o emprego continua a aumentar, que as exportações continuam a dar bons sinais e que vamos continuar a ter esse sinal positivo na economia portuguesa. E perante tudo isto, é claro, não sobra nada da parte dos partidos da oposição, PSD e CDS, para esta audição. Muito obrigado.